Bem, pessoal, anteriormente a gente estava vendo um pouquinho sobre sistemas lineares e um pouquinho de algumas representações que eu posso fazer. Tá? Então, eu posso sair desse conjunto de equações aqui para um formato mais de vetor colunas, para um formato matricial, inclusive um formato mais compacto ainda, onde eu deixo implícitas as minhas variáveis, que é a minha matriz aumentada, ok? Bem, vamos ver um exemplo disso, né? Como que eu poderia, então, usar esse conhecimento aqui para tentar resolver um problema, né? Bem, vocês devem estar acostumados aí na escola de ver alguns sistemas, né, em que vocês tinham, como é que eu posso dizer, vocês tinham ali no ensino médio, que, sei lá, uma pessoa foi na feira e ele comprou tantas frutas, né, um total de tantas frutas. Daí, o preço de cada fruta era tanto, e daí ele comprou, e daí o total deu tantos reais. E aí o peso deu tanto de peso, sabe? Enfim, você conseguia fazer sistemas, você conseguia você acabava equacionando essas equações e acabava ali montando ali um sistema de equações em que você conseguia descobrir de quantas frutas ele comprou, sei lá, quantas maçãs, quantas bananas, quantas outras coisas aí ele conseguiu comprar. Mas enfim, na física também você tinha que fazer isso várias vezes quando você tinha que fazer algum ajuste de forças, né? Então você fazia força no eixo X, era uma equação, as forças no eixo Y é uma outra equação, se estiver no espaço, né? As forças no eixo Z são uma outra equação, né? Então você tinha que ficar mais esperto com relação a isso. Então, para cada direção da sua força, você tinha que fazer alguma equação. Enfim, e aí você tem vários processos. Na engenharia você tem treliças, onde você tem, por exemplo, forças nesses pontos das treliças. Enfim, você acaba fazendo aí vários sistemas. Tem vários problemas que tem sistemas, tá? Em vários problemas tem sistemas também estão relacionados a gente dividir algumas coisas para conquistar, tá? Então, por exemplo, a gente tem um problema que é muito legal, que é de uma placa, que é mais ou menos assim. Perceba que eu tenho uma placa aqui, certo? E essa placa de metal, ela tem uma certa temperatura de alguns lados, certo? Essa temperatura eu vou supor que ela é fixa. Então, desse meu lado esquerdo, aqui eu tenho uma temperatura T1, aqui eu tenho uma temperatura T2, aqui eu tenho uma temperatura T3, e aqui embaixo eu tenho uma temperatura T4, certo? Bem, como que eu posso calcular a temperatura aqui no meio, sabe, em determinado lugar aqui? Uma das formas da gente fazer isso é a gente pegar essa placa e dividir ela em subplacas, né? Então, a gente pensar aqui que eu posso fazer um corte aqui, né? Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui. Deixa eu refazê-lo. Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui. Opa, corte aqui. Vou fazer um pequeno corte aqui. Vou fazer um pequeno corte aqui. E eu vou fazer um pequeno corte aqui. Então, suponha que eu peguei essa placa de metal e dividi em 4 partes, né? Então, eu dividi aqui numa temperatura aqui, certo? Que eu vou chamar de X, tá? Então, vou chamar aqui de X1. Tem essa temperatura aqui, X2, tem essa temperatura aqui, que eu vou chamar de X3, e tem essa temperatura aqui, que eu vou chamar de X4, tá? Bem, uma coisa que a gente tem quando esse sistema entra em equilíbrio, né, então essas temperaturas estão fixas aí há muito tempo, então, por exemplo, se T3 for muito quente e T1 for muito frio, eu vou ter uma temperatura média aqui dentro, né? Então, com esse pensamento, e claro, com algumas equações diferenciais parciais de calor, a gente tem alguns resultados quando esse sistema entra em equilíbrio térmico, tá? Então, aqui eu estou supondo aqui um certo equilíbrio térmico, que seria o quê? Eu tenho aqui transferência de calor, né? Então, eu estou indo de uma temperatura mais quente para uma temperatura fria, só que as temperaturas estão se mantendo, né? Porque
Aqui não vai conseguir esquentar mais porque o outro lado está esfriando, sabe? Então ele meio que entra nesse equilíbrio térmico. E aí, a grande sacada disso é que o X1 aqui, se eu dividir essa placa igualmente, o meu X1, ele é a média entre os pontos que estão ao redor dele, tá? O X2 é a média dos pontos que estão ao redor dele. O X3 é a média dos pontos que estão ao redor dele. O X4 é a média desses pontos que estão ao redor dele. Né? Então, se eu dividir em quadrados ali perfeitamente, eu consigo ter essa média tranquilamente, tá? Então, o que seria a primeira equação? A primeira equação que eu tenho que pensar é aqui ao redor desse ponto x1, que eu não conheço. T1 é fixo, então toda essa borda aqui de T1 é temperatura fixa, toda a borda superior é temperaturas fixas, T3 e T4, certo? Então, uma outra coisa que a gente está supondo aqui, além do equilíbrio térmico, né, é que as bordas possuem temperaturas fixas. Ok? Essas bordas vão possuir temperaturas fixas. Bem, então vamos lá. X1, então, é a média, né? Então, o valor de X1 é a média entre os pontos ao redor. Quem está ao redor de X1? Ao redor de X1 eu tenho esse ponto aqui, que tem temperatura T1, certo? Então, a temperatura dele é T1, mais a temperatura de cima é T2. A temperatura da minha direita é X2. E a temperatura da minha parte inferior ali é X3. Como eu estou fazendo a média aqui desses quatro, eu tenho que dividir esse cara por 4. Isso daqui é uma equação, tá? Eu vou gerar uma equação para o X2 também, para o X3 e para o X4. Depois a gente vai organizar. Então, pegando as informações do sistema, X2 eu tenho que é a média de X1, mais em cima T2, mais à direita T3, mais embaixo X4. Tudo isso dividido por 4. Fazendo um pouco aqui à esquerda, à direita, né? X3 é igual a T1 pela esquerda, mais X1 por cima, mais X4 pela direita, mais T4 embaixo. Tudo isso, lembrando, eu estou dividindo por 4. E X4 é igual, olhando para a esquerda, eu tenho X3, olhando para cima, eu tenho X2, olhando para a direita, eu tenho T3, olhando para baixo, eu tenho T4. Lembrando que, como isso daqui é a média, tudo isso daqui é 4, tá? Beleza, pessoal. Eu tinha falado que as bordas tinham temperaturas fixas, né? Eu vou acrescentar mais uma informação aqui. E conhecidas, tá? Então, eu conheço quanto vale T1. Por exemplo, T1 vale 0 graus. T2 vale 30 graus. T3 vale 100 graus. T4 vale tantos graus. Beleza. Então, perceba que eu tenho esse sisteminha. Eu tenho essas 4 equações. Vou organizar ele de um jeito que todas as minhas equações... Vou organizar ele de um jeito que todas as minhas equações vão ter à esquerda variáveis e à direita números que estão livres aí, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa primeira equação é, esse 4 que está multiplicando, que está dividindo aqui do meu lado direito, eu vou passar multiplicando x1. Então, eu vou ter de cara aqui, eu vou ter 4x1, ok? Bem, vai sobrar esse valor, T1 mais T2 mais X2 mais X3. O X2 eu posso passar para o outro lado negativo, então vai ficar menos X2. O X3 passa para o outro lado também negativo. Não tenho X4, então não vou me preocupar com X4 ainda. Do meu lado direito, eu vou acabar sobrando com T1 mais T2. Vamos para a minha equação de baixo, que está relacionada ao X2. Eu vou ter 4, que está dividindo do lado direito, vai multiplicar por x2, que está do lado esquerdo. Então, eu vou ter mais 4x2 aqui.
Bem, eu vou aproveitar para deixar as colunas separadinhas também. Perceba aqui que eu tenho x1 do outro lado, quando ele passa para o meu lado esquerdo, eu tenho menos x1. x3 eu não tenho, mas eu tenho x4, que vai passar para esse lado negativamente. Aqui eu vou ficar com T2 mais T3. O que mais dá para fazer? Vamos fazer a terceira equação. Eu vou ter 4x3, certo? Eu tenho x1 vai ficar menos x1, eu não tenho x2, e eu tenho menos x4. Isso tudo vai ser T1 mais T4. Por fim, a última equação, eu vou ter menos x2, menos x3, mais 4 vezes x4, isso daqui é igual a T3 mais T4. Beleza, pessoal? Então, eu tenho um sistema aqui que ele tem 4 equações, ele tem 4 incógnitas, e dá para ser resolvido aí, né? Dá para resolver à mão, dá para resolver no sistema Colab, beleza? Tá, vamos brincar um pouquinho com esse sistema. O que dá para fazer com ele? Dá para fazer várias coisas com ele. Uma delas é você montar ele matricialmente, né? Então, quando eu pego aqui, eu posso ter, quem multiplica x1? O 4, menos 1 na segunda linha, menos 1 na terceira linha, e nada multiplica x1 na última linha. Quem multiplica x2? Menos 1 na primeira linha, 4 na segunda linha, 0 na terceira linha e menos 1 nessa linha. Menos 1 nessa linha x3, 0 aqui, 4, menos 1. 0, menos 1, menos 1 e 4, eu tenho exatamente essa matriz aqui. Tudo isso vai multiplicar pelas variáveis que eu não conheço, que é x1, x2, x3 e x4, certo? E tudo isso daqui vai ser igual. Aí eu tenho a minha primeira linha, T1 mais T2, T2 mais T3, T1 mais T4 e T3 mais T4. Beleza? Pronto. Acabei de montar esse sistema matricialmente, né? Poderia montar também a matriz ampliada, né? Vou montar aqui, super fácil. Tem, então, essa aqui é a parte da minha matriz A, né? Tenho AX igual a B. Então, eu tenho ela aqui ampliada. Eu tenho, eu tenho aqui T1 mais T2, T2 mais T3, T1 mais T4 e T3 mais T4. Beleza, pessoal? Então, olha, eu acabei de resolver parte de um problema de temperaturas aqui numa placa, né? Uma placa em equilíbrio, utilizando sistemas de equações, tá? Bem, claro que isso daqui está sendo, de fato, uma aproximação bem grosseira, né? Eu posso, na verdade, para ter uma aproximação melhor, dividir essa placa em números muito menores, né? Então, eu posso pegar essa plaquinha aqui e, ao invés de ter apenas isso daqui, eu posso melhorar a minha performance fazendo aqui várias coisas, né? Então, eu posso pegar aqui, dividir esse cara aqui, subdividir esse cara. Deixa eu desenhar aqui direitinho. Então, eu posso subdividir esse cara em vários quadradinhos menores, tá? Só que aí eu também aumento bastante o meu número de equações. Mas muito provavelmente eu vou ter uma temperatura muito mais precisa com relação a esse problema, tá? Enfim, depois a gente pode resolver esse problema no Colab e eu vou mostrar para vocês que fica incrível, assim, dá para fazer alguns gráficos da placa e fica uma coisa bem real. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que esses sistemas aparecem em qualquer lugar, tá? Se você procurar bem, deixa eu procurar aqui. Se você procurar
desafios matemáticos, por exemplo. Você procurar em imagens, você vai ter vários desafios, olha só. Esse tipo de desafio aqui é um sistema, né? Se eu pegar esse desafio aqui, sei lá, deixa eu ver aqui, esse das florzinhas aqui, isso daqui é um sistema, tá? Nada mais do que um sistema. Então, can you solve this? Vamos ver, vamos tentar resolver isso daqui. Resolver. Bem, isso daqui nada mais é do que um sistema. Se a minha flor eu chamar de x, né, então, desenhando aqui, pegando esse cara aqui, se eu chamar essa minha flor aqui de x, essa minha outra flor azul de y, e essa minha flor amarela de z, eu tenho exatamente um sistema ali em cima, tá? Eu tenho um sistema aqui dado por x mais x mais x igual a 60. Minha segunda equação é x mais y igual a 30. Y menos, perceba que tem duas florzinhas, né? Então, 2 vezes z igual a 3. E aí, ele pede para você calcular uma outra coisa, né? A pergunta é, quanto é x, perdão, a amarela é z, né? Então, quanto que é z mais a vermelha, que é x, mais a azul, que é y? Eu quero saber quanto que é isso. Certo? Então, percebam aí, pessoal, que é bem tranquilo, né? No caso, esse sistema aqui, ele é um sistema que eu posso reescrever ele melhor, né? Eu posso escrever ele como 3x igual a 60. Posso escrever ele como x mais 2y igual a 30. E a última equação é y menos 2z igual a 3. Tá? Esse sistema aqui ele tem uma característica que ele está escalonado. O que significa isso? Eu tenho aqui, por exemplo, na primeira linha, uma única variável. Na segunda, eu tenho duas variáveis. Então, como eu consigo resolver da primeira variável, a segunda também eu consigo resolver. Eu vou meio que formando um efeito cascata aí, tipo um dominó que bate no outro. Então, se eu consigo encontrar esse dominó do x, eu bato no próximo dominó. Seria quase que isso. Então, para você resolver um sisteminha desse, é muito só fácil, né? Se 3x é 60, x vale 20. Se x mais 2y é 30, eu tenho 20 mais 2y igual a 30. Portanto, 2y é 30 menos 20, que é 10. E aí, o meu y vale 5. Ok? Em seguida, eu tenho y menos 2z igual a 3. Então, eu tenho 5 menos 2 vezes z igual a 3. Tá? Se eu passar z para a direita e 3 para a esquerda, eu vou ter 2 igual a 2z. Então, o meu z vale 1. E aí, quando eu tenho que o meu x vale 20, meu y vale 5 e o meu z vale 1, essa soma, né, que eu posso até reorganizá-la, essa soma dá 26, né? Então, 20 mais 5 mais 6 dá 26. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é um sisteminha aí, tranquilo, né? Que dá para a gente resolver. Beleza, pessoal? Bem, vamos já ver um outro exemplo aqui. Faz sentido. Na verdade, se eu voltar nesse sistema aqui atrás, antes de resolver um outro, perceba que eu também consigo colocar ele no formato matricial, tá? Ele vai dar a matriz 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, menos 2. Ah, professor, por que essa matriz? Na primeira linha, o 3 multiplica x, eu não tenho nada multiplicando y, nada multiplicando z. Na segunda linha, eu tenho 1 multiplicando x, 2 multiplicando y e nada multiplicando z. Na última, eu tenho 0 multiplicando x, 1 multiplicando y e menos 2 multiplicando z.
Tenho exatamente que isso multiplica cada uma dessas coisas. E por fim, eu tenho como solução, que é o que está escrito do outro lado, 60, 30 e 3. Ok? E daí você pode ir resolvendo esse cara, né? Perceba que a característica de estar escalonado é porque essa matriz aqui, ela é uma matriz triangular, tá? Perceba que nesse caso aqui ela é uma triangular inferior, tá? Então eu consigo resolver esse cara. Depois, por conta de já conhecer esse cara, eu descubro esse. Por conta de já conhecer esse e esse, eu descubro esse. Seria mais ou menos isso. Mas perceba que esse sisteminha aqui está escalonado. Sistemas escalonados são fáceis de resolver aí na mão, de cabeça, enfim, tá? Porque é aquela bola de neve. Um leva o outro, leva o outro, leva o outro. Beleza, pessoal? Então a gente tem sistemas aí de várias maneiras, tá? De vários formatos aí, tá? Eu poderia ter um sistema assim, sei lá, x mais y mais z. Então a soma de três coisas dá, sei lá, dá zero, vamos supor, certo? Bem, y é o dobro de x, então eu posso escrever alguma coisa assim, y é o dobro de x, tá? E uma última equação que eu posso ter é, sei lá, z duas vezes y menos z, eu vou ter que esse cara vai dar 7. Beleza, então fiz um sistema qualquer aqui, eu tenho 3 equações, tá? Bem, nesse sistema aqui, eu tenho no formato matricial 1, 1, 1, porque é a primeira equação, todo esse cara dá 1. Eu tenho as três variáveis, né, x, y e z, e tudo isso daqui está me dando 0. Perceba que na segunda equação, eu posso reescrever ela como menos 2x mais y igual a 0. Então, esse cara aqui é 0 também. E aí, por fim, esse último cara aqui é 7. Então, eu tenho menos 2, 1 e 0. E, por fim, eu tenho 0 multiplicando x, 2 multiplicando y, menos 1 multiplicando z. Eu tenho exatamente esse sistema aqui. Tá? Perceba que ele não está escalonado, não é igual a esse. Então, ele é um pouquinho mais chatinho de resolver, tá? Mas a gente vai aprender nessa aula várias técnicas para a gente resolver isso, tá? Essas aulas, nessa aula talvez não, mas no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Você pode ter sistemas também que você às vezes tem menos informações, tá? Você pode ter um sistema que você só tem, por exemplo, essa informação aqui. X mais y mais z igual a 1 e 2x mais y igual a 3, por exemplo. E aí você não vai ter uma matriz quadrada, você vai ter essa matriz aqui, né? Vai ter essa matriz 1, 1, 1, né? E aqui eu vou ter 2, 1, 0, porque não tenho nada multiplicando z nessa segunda equação. Tudo isso daqui multiplica por x, y, z. E tudo isso daqui é igual a 1 e 3. Tá? Perceba que essa equação, essa minha matriz aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas, né? Porque eu tenho 3 colunas, precisa multiplicar por 3 linhas. E aqui do meu lado direito, eu tenho 2 linhas apenas. Tá? Então, eu consigo escrever minha matriz nesse formato matricial aí. Tá? Bem, consigo resolver isso daqui? Consigo encontrar x e y e z? Talvez. A gente vai ter que
olhar isso daqui com um pouquinho mais de cuidado depois. Beleza, pessoal? Então, tem várias coisas que a gente consegue montar sistemas com isso de uma maneira muito fácil, tá? Bastando aqui a gente pensar um pouquinho em como montar essas nossas equações, tá? E isso vai ser o principal desse curso. Porque para resolver, a gente vai aprender algumas técnicas para resolver matrizes pequenas. Matrizes longas, à mão, muito difícil de fazer. Faz usando Colab, faz usando programação, que é muito rápido, é questão de microsegundos para resolver matrizes nesse formato, e ele já resolve para você sem problemas, tá? O mais importante, então, é quando você monta um sistema de equações, você tem noção do que é o sistema, o que você está medindo ali com as suas variáveis x, variável y, variável z, enfim, com as variáveis que você tem lá. Isso é o que tem mais importante. Beleza? Bem, vamos ver mais uma aplicação do sistema. Você sempre, em geometria analítica, que vai ser até uma parte desse curso, a gente sabe que uma equação da reta pode ser escrito como y igual a x mais b, certo? Onde o a é o coeficiente angular, o b é aquele coeficiente linear, enfim, a gente tem esses caras aqui. E vocês provavelmente sempre ouviram que dois pontos formam uma reta, certo? Então, eu tenho dois pontos aqui e eu quero saber que reta que passa por eles. Então, eu tenho o ponto 2, 1 e eu tenho o ponto, sei lá, 0, 4, por exemplo. Certo? Estou chutando dois pontos aqui, tá? Bem, como é que eu descubro essa reta? Bem, esses pontos que eu dei aqui, eles são, na verdade, pares ordenados x, y, né? Eu tenho que um ponto, né? Eu tenho a parte dele em x e a parte dele em y, a coordenada dele em x e a coordenada dele em y. Então, como é que eu posso resolver esse cara? Bem, sabendo que a minha equação da reta é y igual a ax mais b, eu posso substituir o primeiro ponto, que é 2, 1. Lembrando, sempre na ordem. Então, o 2 é x e o 1 é y. Então, eu tenho que y é igual. O y, na verdade, eu vou substituir por 1, né? Então, eu tenho que 1 aqui é igual a A vezes x. O x vale 2, mais b. Então, eu não conheço A e B, mas eu sei que a reta passa por esse ponto 2, 1. Então, eu tenho essa equação aqui como verdadeira. Se eu usar o ponto 0, 4, eu também vou ter essa informação. Lembrando que é xy, né? Então, y é 4 para esse ponto. Isso aqui é igual a A vezes 0 mais B. Ok? Perceba que eu tenho duas equações, tá? Então, se eu colocar isso daqui no sistema, eu tenho 2 vezes A mais B igual a 1. E a minha segunda equação é 0 vezes A mais B igual a 4. Tá? Posso colocar ela no formato matricial? Claro. 2, 0, 1, 1 é a minha matriz. Tudo isso está multiplicando as variáveis que são os coeficientes A e B, que é o que eu não sei. E tudo isso aqui tem que dar 1 e 4. É fácil resolver esse sistema? Muito simples, porque ele já está escalonado para você. Lembra das matrizes triangulares inferiores e superiores? Esse cara aqui está com uma matriz triangular superior. Tá? Então eu consigo resolver esse cara muito fácil. Perceba que na linha de baixo eu tenho que B igual a 4, né? Se eu posso até olhar esse cara aqui, eu tenho que, logo de cara, eu consigo encontrar que B é igual a 4. Beleza. Se B é igual a 4, você faz uma substituição em B na primeira equação. Então eu tenho 2 vezes A mais B, que é 4, vale 1, né? Portanto, então eu tenho
Esse 4 passa para o outro lado, vai ficar 1 menos 4 menos 3. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho que A vale menos 3 sobre 2. E aí, voltando aqui. Opa! Meu board aqui está meio chato. Voltando aqui, então, o que eu posso dizer? Que aquela minha equação, que era y igual a x mais b, vai ser y igual a menos 3 sobre 2x mais b, que vale 4. Esse, então, na verdade, é o meu resultado final. Beleza, pessoal? Então, sistemas aparecem em vários lugares. Vários lugares mesmo, tá? Dá pra gente resolver bastante problema aí com sistemas. Ok? Então é isso, pessoal. Na próxima parte, a gente vai ver algumas outras características de sistema, como que eu posso ter uma técnica para resolver aí esse tipo de sistema, beleza? Até a próxima. Tchau.